Eu quero pedir que você guarde no coração o louvor que você ouviu, agora cantado pelo coro. Nós vamos logo após a pastoral, nós vamos orar pelo nosso país. E vamos ler o texto da palavra que fala exatamente sobre o que o coro cantou nesta manhã. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós leremos os versículos de 8 a 13. Eu peço a sua atenção para esse texto. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Nós temos feito uma exposição ao longo desse mês de outubro, pensando nas qualificações para o presbiterato e para o diaconato da igreja. Você pode ler também sobre a eleição que nós teremos, assim, se Deus nos permitir, no primeiro domingo de fevereiro do próximo ano. Vamos colocar de pé, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Nos diz a palavra de Deus, depois que Paulo fala sobre as qualificações para o presbiterato, 1 Timóteo 3, de 8 a 13, nos diz a palavra: semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai, nós louvamos por Tua palavra, porque ela nos orienta quanto às qualificações que a nossa liderança deve ter. Ó Deus, nós sabemos por Tua palavra que são qualificações que todo cristão, controlado, guiado e cheio do Teu Espírito, precisa ter. Todo cristão precisa ter. Toda a Tua igreja. Por isso, ó Deus, nós clamamos que, olhando para a Tua igreja, o Senhor possa nos dirigir quanto à eleição de presbíteros e diáconos. O Senhor possa nos dar a sabedoria e direção que necessitamos, para que façamos tudo conforme a Tua palavra nos orienta. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Nos ajuda também, Senhor, quando estivermos votando para líderes da nossa nação, do nosso estado, que o Senhor nos dê a direção necessária, a sabedoria que venha do alto, para que possamos estar escolhendo segundo a Tua vontade e a Tua boa mão. Nós te oramos clamando pelo nosso país e por Tua igreja, para que possamos nele dar testemunho. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. As nossas crianças vão poder sair nesse momento. Muito cuidado ali com a porta. As professoras e professores, por favor, cuidem ali. Meus irmãos, o texto que nós não lemos hoje, mas em outros momentos já estivemos lendo em Atos, capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus nos fala sobre qualificações dos diáconos, daqueles que exercem o diaconato, e nós não podemos esquecer. Os diáconos precisam ser homens que são cheios do Espírito e de sabedoria. E esta boa reputação, a palavra de Deus nos fala, esta boa reputação, esses homens que precisam ser respeitáveis, esta boa reputação, diz então Lucas ali, que ela deve ser demonstrada por uma vida cheia do Espírito e de sabedoria. Quando escolhemos homens no meio da igreja para que exerçam diaconato, nós precisamos começar lá por Atos 6:3. Precisam ser homens que sejam cheios do Espírito e de sabedoria. Homens que são controlados pelo Espírito e não pela carne, não pela natureza pecaminosa. Homens que vivem, como diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio de todo saber, ou seja, é o princípio da sabedoria. Precisam ser homens que busquem
esse temor a Deus e precisam viver no temor do Senhor, como o princípio da sabedoria, que priorizam na sua vida a oração e a palavra, cuidam da sua vida espiritual, vivendo também em comunhão com a igreja, que demonstram através do fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que demonstram que são cheios do Espírito, não é por nenhum dom que eles exerçam ou tenham, nenhum dom espiritual, mas pelo fruto do Espírito nas suas vidas, que demonstram a sabedoria de Deus, por serem cheios do Espírito e de sabedoria, demonstram a sabedoria de Deus na resolução dos problemas e na antecipação deles. Como diz lá em Tiago 1, 19 e 20, que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então, não vai resolver pela ira, pela força do braço diaconal, não. Mas vai resolver por serem cheios do Espírito e de sabedoria. E Paulo então escreve a Timóteo e diz que esses homens precisam, como está aqui em 1 Timóteo 3, o texto que nós lemos, esses homens precisam ser respeitáveis e sinceros. E Paulo diz isso quando ele expressa aqui, dizendo é necessário, quanto a esses diáconos, que sejam respeitáveis de uma só palavra. E quando Paulo fala assim, ele está dizendo, não usem uma linguagem como diáconos, não usem uma linguagem confusa, que deixe a igreja em dúvida naquilo que você está falando. Seja claro naquilo que você está falando. Não seja alguém, e aqui é a ideia então do termo de uma só palavra, não seja alguém de duas caras, de duas conversas, como se diz popularmente aí, porque passa uma imagem de que você não trabalha com a verdade, mas que você titubeia e você anda também com a mentira. O diácono não pode ser assim. Ele precisa manter a sua palavra, o sim, sim, não, não. Ele precisa falar a verdade em amor, como está em Efésios 4, 15. Ele precisa ser um apaziguador de conflitos, muitas vezes, como diácono. Não a fonte do conflito, não o começo do conflito, mas alguém que age por ser cheio do Espírito e de sabedoria, por ser alguém que demonstra isso sendo respeitável no meio da igreja, é alguém que apazigua e resolve conflitos. Lembra que tudo isso começou lá em Atos 6, quando as viúvas estavam sendo esquecidas, as viúvas dos helenistas, ou seja, dos gentios, estavam sendo esquecidas na distribuição que a igreja fazia. Isso gerou um conflito no meio da igreja. E então aqueles homens foram levantados, aquele primeiro grupo, que naquele momento ainda não havia o oficialato do diácono, mas aquela junta foi formada para resolver um conflito, para resolver um problema. Então esses homens precisam ser respeitáveis, digo, e de uma só palavra, sinceros naquilo que falam, para que possam contribuir para a solução de conflitos. Mas não só isso. Paulo ainda prossegue dizendo que esses homens de uma só palavra, eles não devem ser cobiçosos, porque nós já tratamos, quando tratamos do presbiterato, não inclinados a muito vinho, já tratamos sobre esta qualificação, digo, e aí Paulo então prossegue dizendo, além que eles não devem ser inclinados a muito vinho, eles não devem ser cobiçosos de sórdida ganância. E a ideia de Paulo aqui é de alguém que trabalha não tirando vantagem para si mesmo, não buscando o benefício para si mesmo, não buscando ganhos, lucros sujos, ganhos desonestos, não. Isso é muito importante o que Paulo fala aqui, não cobiçosos e sorte da ganância, porque a igreja destinava a quantias, ofertas, para que os diáconos pudessem suprir a necessidade, principalmente de viúvas que não tinham nenhum parente, eram desamparadas, e então os diáconos administravam esses recursos. E Paulo então lembra a eles, olha, esses homens não podem ser homens que são tomados por ganância, porque eles vão administrar recursos da igreja. E aí então eles vão buscar benefício próprio, quando eles precisariam beneficiar ao próximo, não próprio. Precisam ser generosos, amorosos, cuidadosos. Mas Paulo ainda vai também nos dizer no versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Paulo está dizendo, eles precisam ser homens saudáveis na fé. Olha como a palavra coloca,
conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Paulo está dizendo, precisa ser alguém que é saudável na fé, alguém que olha para as Escrituras, para a palavra de Deus e reconhece na Bíblia a Escritura inspirada por Deus, que precisa ter conhecimento dessa palavra para aplicar corretamente a palavra nas soluções, nos problemas, nos relacionamentos, no cuidado para com o próximo, no cuidado para com aqueles que são carentes. E para isso, ele próprio, o diácono, precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus precisa ser o Senhor da vida dele, o Salvador da vida dele. Como ele vai transmitir o Evangelho, por exemplo, cuidando de pessoas carentes? Como ele vai aplicar os recursos se ele não conhecer o que a palavra de Deus fala a respeito disso? E o próprio apóstolo Paulo vai até dar orientações sobre, por exemplo, quais viúvas deveriam ser contempladas nesta distribuição, nesse cuidado da igreja, ao mesmo tempo que Paulo vai chamar a atenção das famílias da igreja, para que elas pudessem, as famílias, cuidar dos seus progenitores, dos seus idosos, daqueles que precisavam deste cuidado. Ele precisa, este homem, ter uma vida cristã condizente com o chamado cristão que eles receberam. E Paulo então vai terminar nos dizendo, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se eles se mostrarem irrepreensíveis, eles exerçam o diaconato. É interessante que Paulo não está deixando tão claro como é que deve ser essa prova destes que são candidatos ao diaconato. Como de fato eles precisam ser provados. Paulo não trata sobre isso. O que dá a entender pelo texto e pela palavra de Deus é que quando nós tratamos e falamos, e já tratamos sobre isso, que eles precisam ser irrepreensíveis, tanto presbíteros como diáconos precisam ser irrepreensíveis, nós vimos que são pessoas que não são perfeitas. Mas percebam bem, são pessoas que lutam para viver dignamente o Evangelho e a vocação de Deus. São pessoas que estão preocupadas por essa ideia do irrepreensível, são pessoas que estão preocupadas de não darem motivo de escândalo, através de atitudes imorais ou outras atitudes questionáveis. Não diz respeito só à questão de sexualidade, mas como administram o dinheiro, como se relacionam com as famílias, com a sua própria família, com os seus vizinhos, com as pessoas da igreja. Por isso são irrepreensíveis. São pessoas que estão buscando viver dignamente a vocação para a qual eles foram chamados, e então eles se preocupam em resolver os conflitos, resolver os problemas, em não serem eles mesmos motivos de escândalo para o Evangelho e para a igreja. O que dá a entender que Paulo está dizendo quando ele coloca aqui que sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, dá-nos a entender que Paulo está dizendo, você tem acompanhado a vida dessa pessoa que você está indicando para o diaconato? Você tem procurado conhecer e ver como é essa pessoa no dia a dia da igreja? Por quais experiências essa pessoa já passou e que mostra para você que ela tem uma vocação de fato para cuidar de outras pessoas? Para se preocupar com pessoas mais carentes, que passam por dificuldades, por problemas, por necessidades. Então Paulo está dizendo que a vida dessa pessoa na igreja, ela pode ter passado por experiências que dão sinais para a igreja de que esta pessoa é uma pessoa que valeria a pena ser indicada para o diaconato. Nós tratamos de outras qualificações quando tratamos para o presbiterato. Ela precisa ser irrepreensível, ela precisa ser marido de uma só mulher, ela precisa governar bem a seus filhos e a própria casa, ela precisa ser não dado ao vinho, e o próprio marido de uma só mulher, como falamos. Estas qualificações são para os dois. E naturalmente que todas elas, num certo sentido, todas elas, todo cristão deveria ter. Paulo então está dizendo, toda a igreja deveria viver desta forma, com estes valores. Agora, quando você for escolher presbíteros e diáconos,
você precisa ter um cuidado ainda maior, Timóteo. E é por isso que ele diz no versículo 14, o texto que nós não lemos: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Alguns acreditam até que a igreja cantava este texto aqui, como parte da sua adoração a Deus. Paulo estava dizendo: Timóteo, eu falei todas essas coisas para que você saiba como proceder. Se eu demorar, eu quero ver vocês, eu quero ver a igreja. Paulo havia deixado também Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Paulo então diz a Timóteo: se eu tardar, que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A nossa oração é que você reflita diante de Deus sobre essas qualificações, que você ore antes de indicar qualquer nome, que você pense, reflita, ainda tem tempo, até o domingo 20 de novembro. Quando você deve indicar algum nome? Você tem alguns irmãos que estão com mandatos a vencer, sim. Você deve indicar nomes quando você entende que talvez um daqueles nomes, ou talvez os nomes que estão ali, eles não devem continuar. Então você indica nomes, porque entende que deve então, a que alguns, ou um, ou todos que estão ali, não devem continuar. Você então indica nomes. Ou quando há uma necessidade, como para o presbiterato está se chamando a atenção e o conselho entende que precisa preencher uma vaga que lá está. Temos outras vagas. Nesse momento o conselho entendeu que precisa preencher uma vaga. Então, além de 2 que estão com mandatos a vencer, se você entende que os 2 devem permanecer, e aí então a igreja tem a oportunidade de apresentar mais um nome. Assim como também a igreja pode entender que um, como dissemos, ou nenhum deve permanecer. Então a igreja indica mais nomes. E isso livremente, e é um direito daqueles que são membros comungantes da igreja. Faça isso em oração. Faça isso então olhando para as qualificações. Converse com a pessoa, reflita. E então você terá a oportunidade, procure a secretaria, procure um modelo de apresentação. Então você será instruído, como já está sendo, através do boletim da igreja, as orientações que aqui foram dadas. Qualquer dúvida, procure os pastores ou procure um dos presbíteros e que você possa ter a sua dúvida, esperamos que você possa ter a sua dúvida tirada. Que a gente possa orar. E no primeiro domingo de fevereiro, se Deus assim nos permitir, dia 5 de fevereiro, que nós possamos estar elegendo presbíteros e diáconos, conforme a vontade de Deus, conforme as qualificações que a palavra de Deus requer. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá na segundo livro de Crônicas, capítulo 7. O coro da igreja, há pouco, cantou um louvor tão belo, baseado na palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou de construir o templo, a partir do versículo 11, nos diz a palavra, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, 2 Crônicas 7, 12, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus disse isto a Salomão, rei sábio, a quem Deus deu tanta sabedoria, que construiu um templo tão suntuoso que ainda hoje é tão falado. O templo de Salomão, um templo que Davi desejou construir para a glória de Deus. Deus disse que estariam fixos seus olhos naquele lugar. Hoje aquele templo não existe mais. No lugar daquele templo está uma mesquita. E esta mesquita impede que os judeus possam oferecer os sacrifícios. Aquele templo passou por algumas destruições, dentre elas a destruição anos após a morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo. Os judeus invadiram Jerusalém e destruíram, dentre outras coisas, destruíram o templo. E passados vários séculos, a guerra de muçulmanos islâmicos contra os judeus terminou também, novamente, destruindo o templo e então construindo a mesquita de Omar ali naquele lugar. Hoje não podem mais sacrificar e não há mais a necessidade de sacrifício. Jesus já veio, já morreu pelos nossos pecados, não precisamos mais sacrificar. O olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. Quando nos reunimos também, não que este seja o único templo para o qual Deus possa olhar, mas Ele olha para as nossas vidas. Hoje temos a bênção de sermos templo do Espírito Santo. E como a palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus, o Deus de Deus Javé, Deus da palavra, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que tenha por Deus, não Baal, não outros deuses, mas o Senhor da palavra. Nós queremos convidar você a orar pelo nosso país. Pode ser que você já tenha votado, pode ser que você ainda vá votar. Nós precisamos orar não só hoje, nós esperamos que você tenha orado ao longo desse tempo anterior. Precisamos orar hoje e nós precisamos continuar orando por nossa nação, sempre, sempre. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, a mudança da nação começa no nosso coração, nas nossas vidas como igreja. A diferença que a gente vai fazer nos relacionamentos. Qual o resultado vai ser, pastor? Eu não sei. Pastor, qual vai ser o futuro da nossa nação? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. E nós não podemos esquecer que nas mãos do Senhor está o coração do rei. E diz a palavra que Deus inclina esse coração conforme a sua vontade. É de Deus que nós precisamos depender. Nós queremos convidar você a orar ao Senhor nesse momento, a dedicarmos um tempo de oração por nossa nação. Fique à vontade, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Mas nós queremos convidar você a dedicar esse tempo, depois nós estaremos encerrando esse tempo, nós estaremos orando pelo nosso país, pelas eleições. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o nosso estado. Nós estamos votando para governador, governadora e para presidência da República, como nós bem sabemos. Que possamos dedicar esse tempo de oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. E o Senhor conhece cada um dos nossos corações, daqueles que aqui estão, aqueles que neste momento não estão aqui,
irmãos que estão em viagem. Tu conheces cada um dos nossos corações, Tu conheces o coração da Tua igreja. E, ó Deus, pautados e firmados no que a Tua palavra nos diz. Que se o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, buscar ao Senhor, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor haveria de ouvir o clamor do Teu povo. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, inicialmente sobre nós como igreja, espalhada sobre a face da terra, e nesse momento a Tua igreja no nosso país, Senhor. Quantas lutas, quantos problemas, quantas compreensões erradas. Faz-nos lembrar, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra irmãos da Tua igreja, irmãos de fé, nem mesmo a nossa luta é contra os nossos familiares e amigos, mas a Tua palavra nos diz que a luta da Tua igreja é contra principados e potestades, poderes demoníacos, poderes angelicais. A nossa luta é contra principados e potestades. Ó Deus, dá-nos a graça de buscarmos compreender a Tua vontade, e de, ó Deus, cumprirmos a nossa função como cidadãos no que há de mais básico, que seja o voto. Tu nos dás o privilégio, a bênção de podermos votar, Senhor, quando a Tua igreja apostólica não teve esta oportunidade. Dá-nos a sabedoria e o aprendizado com a Tua igreja, conforme a Tua palavra nos diz. Quando Pedro, João, os apóstolos foram soltos, eles se reuniram com a Tua igreja que estava em oração. E eles afirmaram que Pôncio Pilatos, Herodes, gentios e tantos outros judeus se levantaram contra o Teu Filho Jesus. E a Tua palavra diz que eles, em oração, eles afirmaram, como está lá em Atos capítulo 4, ó Senhor. Eles afirmaram que todos estes se levantaram para cumprir o Teu santo propósito, os propósitos que o Senhor mesmo predeterminou, ensinando-nos, ó Deus, que nada pode acontecer fora da Tua vontade e dos Teus planos, como do Jó diz. Bem sei que tudo podes e nenhum só de Teus planos pode ser frustrado. Podemos não compreender, Senhor, assim como a Tua palavra nos diz, quão inescrutáveis, ó Deus, são os Teus juízos. Podemos não compreender os Teus pensamentos, planos e ações, quando não nos são revelados. Mas nós podemos depender, não compreender sempre, mas depender sempre do Senhor. Confiar sempre no Senhor. Que Tu não desamparas o Teu povo. A Tua igreja chegou até aqui e continuará até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a Tua vontade revelada na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, que possamos dar testemunho na nossa nação. Que o Senhor abençoe o nosso país. Qualquer que seja o resultado, dá-nos a resignação, a humildade, nos colocarmos de joelhos diante do Senhor e podermos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus e Senhor da igreja, e por isso podemos prosseguir e cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos para que possamos dar testemunho também, possamos ser sábios nas nossas colocações, sabedoria que venha do alto, que esperamos que presbíteros e diáconos tenham, mas que toda a Tua igreja precisa ter, Senhor. Independentemente de qualquer que seja o resultado, que o Senhor nos dê sabedoria, prudência, amor para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos em Cristo, para com familiares, e que nós não esqueçamos, como Paulo falou aos Filipenses, como nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica. Não seja a política que nos divida, não sejam os partidos, as ideologias partidárias que nos dividam,
mas que nós possamos andar de joelhos na tua presença, Senhor. Possamos colocar as nossas vidas, família e igreja do Senhor aos pés da cruz. Clamamos isto, Pai, com perdão dos nossos pecados, quando não agimos conforme a tua palavra nos ensina, quando não agimos conforme o teu querer e a tua vontade. Oramos assim, humildemente, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça, o noivo da igreja, em nome dele e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor.